Olá, tudo bem? Vivendo aí o 15º dia hoje da presença. Esse momento que nós temos em Deus de nos aproximando, conhecendo, desenvolvendo, crescendo nele. Venhamos atingir os ambientes maiores e mais profundos. Bom, hoje, no dia de hoje, eu gostaria de começar a conversar com você. Até agora nós falamos sobre a presença na perspectiva do louvor, iniciamos falando sobre o louvor, gratidão, falamos sobre Jesus Cristo, falamos sobre o Espírito Santo, falamos sobre a palavra, mas agora nós precisamos ir num nível de mais seriedade, de profundidade, não que os outros assuntos não fossem sérios, mas precisamos falar sobre aquilo que pode nos afastar do Senhor. Precisamos falar sobre o pecado, porque o pecado, progredindo para a transgressão, ele nos leva à iniquidade, e a iniquidade traz afastamento do Senhor. Querido, eu e você precisamos ser ministrados na presença do Espírito Santo, na presença do Pai, na presença do Filho, a abandonar o pecado. Arrependimento é abandono. E olha que coisa linda está em João capítulo 8, no verso 34, e vamos concluir no verso 36. João 8, 34 e 36 diz o seguinte: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. No 36 ele vai dizer: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não é aquele que vai apenas cometer o pecado e no ambiente de perdão a Deus há de se encontrar. Não, é aquele que vive em pecado. Viver em pecado vai te levar à transgressão, porque se o Filho te liberta, a revelação chega a nós numa clareza de como devemos viver diante do Filho. Não é ficar perguntando se é certo ou errado, é ter um relacionamento íntimo com Cristo de saber se é o que o Filho deseja. Muitos de nós às vezes quer saber, é certo ou errado fazer uma tatuagem, é certo ou errado beber, é certo ou errado ir ali na festa. Irmão, chegou a hora da gente viver a presença de Deus como uma verdade relacional. Já falamos do louvor, da gratidão, falamos do Filho, falamos do Pai, falamos do Espírito Santo. Não é uma perspectiva mais de ficarmos perguntando se é certo ou errado. É uma perspectiva de um relacionamento de intimidade, de saber se estamos atingindo o coração do Pai ou não. Pecado é errar o alvo. Pecado é quando eu não acerto o alvo que é Cristo. É quando eu perco a oportunidade, às vezes perdendo até o temor sobre a vida do pecado, que produz transgressão, que a transgressão é quando aquilo que eu já sei revelado por Deus que eu não devo fazer, mas eu faço porque da minha carne. O inimigo vai trazer um engano sobre nós para que a gente venha pecar, e quem peca não é o inimigo, sou eu e você, e esses pecados vêm das paixões da nossa carne, transgredindo a lei, transgredindo aquilo que o Senhor já nos trouxe como clareza que não devemos fazer. Nós adentramos no tempo de iniquidade. Isaías 59, 1 e 2 diz que o que faz o afastamento entre nós e o nosso Deus são as nossas iniquidades. Quer viver presença? Eu quero viver a presença de Deus? Eu preciso abandonar o pecado. É impossível vivermos uma presença manifesta de Deus e viver em pecado. Nós precisamos abandonar, mas a gente não vai deixar de pecar, é verdade. É verdade, nós não vamos deixar de pecar, mas podemos não viver pecando. E é essa questão que precisa ser manifesta sobre nós, pois se temos muito de Deus, se temos muito do Filho, se temos muito do Espírito Santo, se já o buscamos numa vida de adoração e em louvor, nós vamos nos afastar do pecado. Ambientes não serão agradáveis. Aquilo que fazíamos se tornará desconfortável. E às vezes aquilo que não fazíamos haverá prazer, haverá mais vontade de estar à mesa com irmãos e celebrar a Jesus, haverá mais vontade e mais prazer de levar o Evangelho àqueles que não têm, haverá mais prazer em meditar na palavra, e o pecado vai nos afastar disso. Quer viver presença? Precisamos nos arrepender, precisamos abandonar o pecado para nos aproximarmos de Deus. Deus te abençoe.